Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos começar a atividade desta semana. Escola Municipal Domingos Fuglini, Matemática, 6º ano, professora Cassandra. Começando na página 47, raiz quadrada de números naturais. As operações na matemática se agrupam em pares de operações inversas. Assim como a subtração é a operação inversa da adição, a divisão é a da multiplicação. De modo similar, temos a radiciação, que é a operação inversa da potenciação. Não se sabe precisamente qual é a origem do cálculo da raiz quadrada, mas muito se especula que o símbolo utilizado para representar seu cálculo represente a letra R, visto que a palavra radical vem do latim radix ou radicis, que significa raiz. Desse modo, quando perguntamos qual é o valor da raiz quadrada de 4, lê-se raiz quadrada de 4. Devemos pensar qual é o número que, elevado ao quadrado, dá 4. Nesse caso, a resposta é 2, pois 2 elevado ao quadrado é igual a 4. Então, a raiz quadrada de 4 é igual a 2. No exemplo anterior, raiz quadrada de 4 é uma radiciação, sendo 4 o radicando e o 2 o índice. O resultado obtido no caso 2 é denominado a raiz quadrada. É importante ressaltar como a raiz quadrada é uma raiz muito utilizada. Podemos omitir o índice 2. Veja os exemplos a seguir. Então, aqui, olha, nós lemos raiz quadrada de 25, que é igual a 5. O radicando é o 25, o índice é o 2, o índice fica bem aqui, olha, igual a esse 2 aqui em cima, mas nós não precisamos colocar. E a raiz quadrada, que é o resultado, é o 5. Raiz de 121 é 11. Em resumo, raiz de 25 é 5, pois 5 elevado ao quadrado é igual a 25. Raiz de 121 é 11, pois 11 ao quadrado é igual a 121. Uma boa forma de se obter as raízes quadradas mais usuais é saber os quadrados mais usuais. Veja o quadro abaixo. Então, neste quadro, nós já temos o resultado de várias raízes. 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9 e assim por diante. Nós temos aqui até o número 20. Na verdade, nesse quadro, nós temos as potências. Eu falei raiz, mas são as potências. Observe que o cálculo da raiz quadrada está associado ao estudo das medidas dos lados de um quadrado e sua área. Quando calculamos a área de um quadrado, elevamos a medida de seu lado ao quadrado. Então, calcular a raiz quadrada de um número pode ser interpretado como calcular a medida do lado de um quadrado cuja área foi fornecida. Exemplos. Vamos analisar estas imagens. Então, aqui, olha, nós temos um quadradinho. Então, 1 quadradinho vezes 1, olha, a altura é 1 e o comprimento é 1. 1 vezes 1, a área, a parte de dentro, é 1. Nesta outra figura, nós temos 2 quadradinhos, olha, 2 espaços no comprimento e 2 espaços na altura. Se nós multiplicarmos 2 vezes 2, vai dar 4 quadradinhos. Então, a área é 4. Quando o lado do quadrado for 3, então nós temos 3 quadradinhos aqui na base e temos 3 quadradinhos aqui na altura. 3 vezes 3 é 9, então a área aqui é 9. Se nós analisarmos este, nós temos 4 quadradinhos na base e 4 quadradinhos na altura. Então, 4 vezes 4, 16. A área, a quantidade de quadradinhos que cabem aqui são 16. E se vocês forem analisando e contando, nós conseguimos calcular a área de cada uma destas figuras. Neste caso, olha, a área é 81 quadradinhos. Então, quantos quadradinhos temos aqui na base? Se nós contarmos, nós temos 9 quadradinhos. 9 vezes 9 vai dar 81.
Então, é por isso que aqui está escrito, quando calculamos a área de um quadrado, elevamos a medida de seu lado ao quadrado. Nós multiplicamos a medida do seu lado por ele mesmo. Qual é a medida do lado de um quadrado cuja área é 16? Então, se nós voltarmos na imagem que eu mostrei, nesta imagem aqui, olha, perguntou qual é a medida de um lado de um quadrado que tem área 16, tem 16 quadradinhos aqui dentro. Então, se nós contarmos, né, a medida do lado é 4, porque tem 4 quadradinhos na base, 4 quadradinhos na altura. Atividades número 65. Calcule as raízes quadradas em cada caso. Então, qual é a raiz de 36, de 81, de 121? O que nós temos que descobrir? Qual é o número que, multiplicado por ele mesmo, vai dar o número que está dentro da raiz? Então, vocês podem utilizar este quadro que está pronto. Qual será a raiz de 36? Bem aqui, olha, a raiz de 36 é 6, porque 6 ao quadrado é 36. Qual seria a raiz de 144? Bem aqui, a raiz de 144 é 12, porque 12 ao quadrado, 12 vezes 12 vai dar 144. Então, analisando o quadro, vocês conseguem resolver todas estas raízes. 66, um galpão, tem a forma de um quadrado e sua área é de 324 metros quadrados. Qual é a medida do lado deste galpão? Então, vocês vão pegar o 324, vão analisar no quadro lá em cima e vão ver qual é o número que, multiplicado por ele mesmo, vai dar 324. 67. Em uma aula de matemática, a professora lançou o seguinte desafio. Pensei em um número natural, cujo quadrado é 225. Então, volta lá no quadro e vê qual é o número que, multiplicado por ele mesmo, dá 225. Agora, caso não tenha o 225 no quadro, vocês vão ter que aumentar o quadro. Como que vocês vão aumentar? Vocês vão fazer 21 ao quadrado, que vai dar 21 vezes 21. Desta forma, 21 ao quadrado é igual a 21 vezes 21. Vocês fazem a multiplicação e vão ter o resultado. 22 ao quadrado é 22 vezes 22. Faz a multiplicação. E vocês podem continuar uma tabelinha para vocês. Fazer 23 ao quadrado, 24 ao quadrado e assim por diante. 68, calcule as expressões abaixo. Aqui na letra A não é 255, é 225. Então, por favor, vocês arrumam este valor. Então, a primeira coisa é calcular o valor de 225 e depois calcular a raiz de 9. Calculando estas duas raízes, basta dividir os dois resultados, porque a operação aqui no meio entre eles é a divisão. Na letra B, vocês vão encontrar a raiz de 144 e vão encontrar a raiz de 16. Depois, vocês vão pegar os dois resultados e vão multiplicar. Raiz cúbica de números naturais. Obter a raiz cúbica de um número natural é descobrir qual número elevado à terceira potência resulta no número mencionado. Por exemplo, para saber o valor de raiz cúbica de 8, devemos descobrir qual é o número que elevado ao cubo, terceira potência, resulta em 8. A resposta nesse caso é 2, pois 2 elevado a 3 é igual a 8. Então, a raiz cúbica de 8 é igual a 2. Como vimos anteriormente, nesse exemplo, 8 é o radicando, 3 é o índice e 2 é a raiz quadrada. Veja os exemplos a seguir. Raiz cúbica de 125 é igual a 5, pois 5 elevado ao cubo é igual a 125. Uma boa forma de se obter as raízes cúbicas mais usuais é saber os cubos mais usuais. Então, olha, nós temos aqui uma tabelinha. Essa tabelinha vai do número 1 até o número 10. Então, 1 ao cubo é 1, 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. 3 ao cubo é 3 vezes 3 e vezes 3. 3 vezes 3, 9
e vezes 3, 27. Então, é assim que nós calculamos o cubo. Nós pegamos o número, que é a base, e repetimos ela 3 vezes e depois fazemos a multiplicação. Observe que o cubo da raiz cúbica está associado ao cálculo das medidas das arestas de um cubo e seu volume. Quando calculamos o volume de um cubo, elevamos a medida de sua aresta ao cubo. Então, calcular a raiz cúbica de um número pode ser interpretado como calcular a medida da aresta de um cubo cujo volume foi fornecido. Exemplos. Calcular qual é a medida da aresta de um cubo cujo volume é 64. Como 4 elevado ao cubo é 64, então a raiz cúbica de 64 é 4. Então, podemos dizer que a medida da aresta do cubo é 4. Então, olha, a raiz cúbica de 64 é 4. Raiz cúbica de 343, olha aqui na tabelinha, é 7. Então, nós já temos as respostas bem aqui na nossa tabela. Atividades. Calcule as raízes cúbicas em cada caso. Então, nós temos aqui alguns valores para ser calculados, mas vocês conseguem encontrar estes valores todos na tabelinha aqui em cima. Os números 70, 71 e 72 não é preciso fazer. Agora, nós vamos para as expressões numéricas com potências e raízes. Já sabemos que as operações em uma expressão numérica possuem uma ordem ou hierarquia que devemos respeitar ao resolver tal expressão. Vamos recordar? Com relação aos sinais de agrupamentos, devemos seguir a ordem. Primeiro, expressões entre parênteses. Segundo, expressões entre colchetes. Terceiro, expressões entre chaves. Com relação às operações incluindo a potenciação e a radiciação, devemos seguir a ordem. Primeiro, potências e raízes, da esquerda para a direita. Segundo, multiplicações e divisões, da esquerda para a direita. Terceiro, adições e subtrações, da esquerda para a direita. Exemplo. Então, vamos analisar este primeiro exemplo da letra A. Nós temos aqui 5 mais 3 vezes 2 elevado ao cubo, dividido por raiz de 4 menos 1. Então, vamos analisar. Nós temos uma adição, que é o mais, uma multiplicação, que é o vezes, uma potência, que é este expoente 3, uma divisão e uma raiz. Então, o que nós temos que resolver primeiro? A potência e a raiz. Então, vamos lá, copiaremos o 5, bem aqui, o mais, o 3. No lugar do 2 elevado a 3, apareceu o 8, porque foi resolvido. Copiamos a divisão e no lugar da raiz de 4, apareceu o 2, porque a raiz de 4 é 2. E copiamos agora o menos 1. Então, a nossa expressão ficou esta daqui. Analisando, nós temos uma multiplicação e uma divisão. Quem apareceu primeiro foi a multiplicação. Faremos ela primeiro. Copiaremos o 5 bem aqui. Faremos a multiplicação. 3 vezes 8 vai dar 24. E vamos copiar dividido por 2. Agora, a nossa expressão é esta. Copiamos o dividido por 2 e o menos 1 também. Nessa expressão, nós temos adição, divisão e subtração. Nós faremos primeiramente a divisão. Vamos copiar o 5, o mais, fazendo a divisão 24 por 2 vai dar 12 e copiaremos o menos 1. Agora faremos o quê? 5 mais 12 dá 17, 17 menos 1 vai dar 16. Temos aqui a atividade. Nós faremos só a atividade de número 73. Então, vocês vão resolver estas expressões até a letra E. Lembrando que tem que analisar, primeiro resolver raiz, potência, parênteses, o que aparecer primeiro, vocês relembrem a regra e resolvem. Ótima atividade para vocês e se precisarem, podem me chamar no WhatsApp.